Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos. Pode se sentar. É muito bom estar na casa do Senhor. Muito bom estar aqui. E para cada um de nós que estamos, podem ter certeza, irmãos, estar aqui já é uma vitória. Concordam comigo? Amém? Em dias tão difíceis, trabalhosos, né, até de frieza mesmo espiritual, estar na casa de Deus, estar cultuando, estar adorando ao Senhor junto com a igreja, isso é uma grande vitória para a nossa vida. E se nós fôssemos enumerar textos bíblicos que falam sobre isso, nós citaríamos muito, além de Hebreus 10, 25, para a gente não deixar a nossa congregação. Falaríamos do livro de Atos, que a igreja se reunia todos os dias. Falaríamos, né, do salmista, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar aqui nessa noite é bênção para cada um de nós. E que Deus abençoe a todos. Eu quero pedir a você que abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Interessante, no domingo a gente teve a oportunidade de pregar sobre Lucas 14 e hoje a gente está pregando sobre Lucas 15. Não é de propósito, mas graças a Deus. Encontraram aí, irmãos? Lucas 15, versículo 11. Quando você for fazer a sua leitura, não sei a versão da sua Bíblia, né? Mas eu mesmo estou aqui com a Bíblia, que é a nova Almeida e atualizada. E cada parte, né, de uma história, ela tem um temazinho. E para mim aqui está a parábola do filho perdido. Não sei, né? Por curiosidade, talvez você dê uma olhada aí e veja qual é o tema que está aí na sua, né? Mas na minha está a parábola do filho perdido. Talvez em alguns esteja a parábola do filho pródigo, né? Talvez em outras aí não tem nem o tema, né? Fica aberto. Mas é muito conhecido como a parábola do filho pródigo. Mas também a parábola do filho perdido. Diz assim, versículo 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. E Jesus, nós estamos submissos ao Senhor e à ação do teu Espírito Santo para falar a nossa vida e aos nossos corações. Por graça e misericórdia, Senhor. Sê conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados e que eu seja abençoado. E todos os meus irmãos estão aqui compartilhando dessa palavra, sejam abençoados também. A tua igreja seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, né, ela sempre vai ser muito importante para a nossa vida. O Gabriel, né, o diácono Gabriel a abertura aqui, leu o Salmo 23, e falando até que as coisas podem faltar para a nossa vida, mas Deus jamais irá faltar. Não é isso? Está dizendo, num dia desse de oração, talvez alguns de nós estejamos questionando até uma falta e, por razão, nós temos necessidades que estamos aqui também para buscar diante de Deus. Mas Deus nunca vai nos faltar. E essa é uma realidade, né? Essa é a nossa fé. A Sergiana também aqui durante o louvor, né?
Agora, principalmente na oração final, faz uma oração pela nossa vida espiritual, né? Pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos renove, que nos restaure. Então, irmãos, nós temos muitas necessidades, sim, na nossa vida, né? Mas hoje nós vamos estar falando sobre uma necessidade que é primordial, indispensável para a minha vida e para a sua vida. E por essa necessidade, eu tenho uma necessidade de orar todos os dias por isso. É a minha vida espiritual. Amém? O que é que nós temos de mais precioso? É a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida espiritual. É tão precioso que Jesus disse que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, ele pode ganhar o mundo inteiro, ter todas as suas necessidades supridas, físicas, mas ele pode perder a sua alma se espiritualmente ele não tiver bem. Então, é uma coisa de tanta urgência que nós precisamos orar todos os dias por nossa vida espiritual, pedindo a Deus para a gente não se esfriar na fé, certo, irmãos? Amém? Pedindo a Deus para a gente não se desviar dos caminhos do Senhor. Pastor, eu nunca vou me desviar. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, existe possibilidade, sim, de cair. Então, nós oramos todos os dias. Jesus orou pedindo ao Pai que, se possível, passa de mim esse cálice, dizendo, nós vamos ter lutas. Mas é na oração que nós vencemos. Amém, irmãos? Então, estar num culto é também uma arma para a nossa vida, para nos fortalecer espiritualmente. Né? A gente tem às vezes, um medidor, né? Um aferidor, dizer assim, quando o irmão está meio desanimado, ele não tem nem força para ir num culto. Então, nós vamos estar falando sobre o amor que não se perde, ou seja, o amor que nós não podemos perder. E se você quiser considerar, irmãos, considere o amor como o interesse que nós não podemos perder, a paixão que a gente não pode perder. E Lucas 15, ele é conhecido, esse capítulo, como o capítulo das coisas perdidas. Não sei se você já ouviu falar, né? A parábola do filho pródigo, todo mundo aqui conhece, não conhece? Amém? Todo mundo conhece. E a gente ouve até a palavra para aqueles que se desviaram do caminho de Deus. Mas essa parábola nós vamos usar hoje para aplicação na nossa vida. Então, o capítulo 15 trata só de coisas perdidas. E eu vou precisar muito da sua atenção. Primeiro, ele começa falando sobre um rebanho de 100 ovelhas. E uma se perde. Depois, ele fala sobre uma mulher que tem 10 dracmas. E quantas se perdem, irmãos? Uma. Depois ele fala de uma casa que tem 2 filhos. E quantos se perdem? Eu sou muito ligado, às vezes eu levo as coisas muito para o lado de número, né? Fico imaginando algumas coisas, fazendo algumas continhas. Se a gente pegar a primeira parábola, a gente vai ver que tem uma razão de 1 para 100. Me acompanham nesse raciocínio? Tem 100 e se perde uma. Então, de 100 se perde uma. Na segunda parábola, Jorge, que é bom de matemática, né, Jorge? De 10 se perdem quanto, irmãos? Então, é 1 para 10. Se a gente colocasse na questão de risco, irmãos, a gente colocaria que a primeira parábola é de risco baixo. Em 100 se perde uma, Augusto. Mas, na segunda parábola, em 10 se perde uma. Quer dizer, irmãos, se nós tivéssemos 100 dracmas, se perderiam quantas? 10. Né? Então, o risco começa a ser
médio. Na terceira parábola, é 1:1. Quer dizer, se eu tivesse 10 filhos, quantos se perderiam? 5 se perderiam. É a parábola das virgens. Tinham 10, se perderam quantas? 5. Parecendo aula de matemática, né, irmão, na igreja, e eu não sou nem professor, nem quero levar para esse lado de matemática. Mas é interessante, irmãos, porque a gente percebe a importância. Concordam comigo? A gente percebe a importância e o alerta que está nessa parábola do filho pródigo. É mais importante do que e mais perigosa a situação do que a das ovelhas, que de 100 se perde uma. Das dracmas, de 10 se perde uma. É uma parábola que tem 2 e 1 se perde. 50%, irmãos. Então a gente percebe que a importância da gente não perder o amor, o interesse, a importância que essa parábola está passando para a gente. Um pai tem 2 filhos. E ele cria os 2 filhos da mesma forma. São criados no mesmo lugar. Mas o mais novo chega um momento e diz assim, ele chega um momento e diz assim, pai, me dá a minha parte, a parte da minha herança. Não era tempo, mas o pai, atendendo o filho mais moço, como a gente já sabe, lhe dá a parte da herança. Não se passam muitos dias, ele arruma a bolsa, pega tudo que tem, a herança que recebeu, e vai embora. Você pergunta, mas como pode uma situação dessa? Por que Jesus está falando sobre isso? Irmãos, é muito interessante essa parábola para a nossa vida. Outro dia eu coloquei até um texto lá no grupo de liderança sobre isso. E tem falado muito ao meu coração. E tem despertado muito a minha vida. Porque, como eu sei que você faz uma leitura dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Onde coisas tão importantes começam a aparecer coisas superficiais. Onde coisas que nós deveríamos fazer com tanto cuidado, a gente já começa a fazer de qualquer maneira. Se der, eu faço. Acredito, irmãos, que todos que estão aqui concordam comigo, que nosso tempo é um tempo difícil. Então, aquele filho mais moço, como todos nós conhecemos a parábola, ele pede herança e depois de alguns dias vai embora. Ou seja, ele planejou, aquela situação foi acontecendo gradativamente na vida dele. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Foi algo que aconteceu de forma gradual, aos poucos. Se a gente fosse olhar a nossa família, a gente falaria assim, bom, esse garoto, acredito que no início, ainda adolescente, a Bíblia não fala a idade dele. Acho que está dando alguma coisa aqui, Tiago, não sei se sou eu que estou perto ou longe aqui, mas... A gente não mostra a idade dele, mas possivelmente, irmãos, é tipo aquela criança que foi criada, tudo direitinho. Um grande amor pelo seu pai, um grande amor pelo seu irmão mais velho, morando numa fazenda, tendo muitos empregados. Mas chegou um tempo que ele começou a ter no seu coração o seguinte:
o meu amor pelo meu pai já não é mais o mesmo. Concordam comigo, irmãos? Quando alguém resolve largar a sua família, é porque o amor não é mais o mesmo. Não é isso? Se tem uma coisa que a gente não abandona, é a nossa família. Então, provavelmente, ele começou a pensar o seguinte: eu gostava muito do meu pai, mas a rotina aqui em casa também está complicada. Esse negócio de responsabilidade, que só fala que era o pai e 2 filhos. Tinha os criados, os servos. Então, era o pai e os 2 filhos que cuidavam daquilo tudo. Talvez ele tivesse amor pelo irmão dele, também foi embora. Se desgastou. Eu estou levando, irmãos, isso para um lado prático da nossa vida. Talvez começaram a ter brigas entre eles. Talvez aquele filho mais moço já dissesse assim: poxa, não é como que eu gosto que seja, então eu acho que eu vou viver a minha vida. Não é fácil viver junto, concordam, irmãos? Concordam? Mas tem gente que até sozinho ele briga com ele mesmo, né? Tem gente que é tão complicado que até sozinho ele dá cascudo nele. Imagina, irmãos, viver com mais de uma pessoa. Talvez esse filho dissesse o seguinte: não estão fazendo como eu quero, eu vou embora. São N hipóteses que levou esse rapaz a uma decisão de pedir a sua herança e depois de alguns dias ir embora. Eu trago isso, irmãos, e nós trazemos isso para o lado prático da nossa vida. A nossa vida espiritual. Não sei quanto tempo você tem de cristão, né? Cristão convertido. Se em algum momento você já se desviou e voltou, cada um de nós temos uma história. Amém? Tem dia que uns podem dizer: eu estou animado. Tem dia que estou com ânimo para nada. Mas eu não sei, irmãos, a sua, mas a minha eu sei. Né? E acredito que não é diferente da sua. Talvez com mais dificuldade ainda, não quero supervalorizar, mas talvez com mais dificuldade do que até alguns. Mas é a vida de cada um, não é, irmãos? Amém? Ou será que alguém caminha espiritualmente 100% o tempo todo? Ele enfrenta lutas e dificuldades. Concordam? Amém? Só que, irmãos, é tão importante essa área da nossa vida que nós oramos todos os dias: Senhor, diante de qualquer dificuldade, me renova, me restaura, me cura, me fortalece. Porque eu não quero perder esse amor que eu tenho. Glória a Deus, irmãos. É uma área de risco tão grande que nós olhamos, se você consultar depois na sua Bíblia, o salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele faz uma oração e diz: Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ele está orando o quê, pastor Sérgio? É tão importante isso para a minha vida, mas as possibilidades de eu agir de qualquer maneira é tão grande também. Senhor, eu estou te pedindo e eu vou buscar, porque uma parte eu tenho que fazer. Amém, irmãos? Isso não dá para eu botar a culpa no meu irmão, não dá para eu lançar essa responsabilidade sobre o outro. Sou eu que tenho que buscar. E sou eu que tenho que ir a Deus e pedir: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu vou buscá-la. Glória a Deus, irmãos, me entendem? É a área de interesse da nossa vida. Porque se a gente, irmãos, também relaxar, irmãos,
as coisas atropelam a nossa vida. É por isso que Paulo diz, eu repito, né, o texto, quando ele diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, nessa noite de oração, irmãos, nós estamos chamando todo mundo, e eu também estou aqui para orar, também pela minha vida espiritual. E não posso subestimar os riscos contra a minha vida espiritual. Certo? Amém? A ponto de Jesus falar assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não, pastor, então, porque a carne é fraca, é normal errar. Não, não, irmãos, é pecado e pode nos levar para o inferno, dependendo da condição nossa. É tão perigoso que eu não posso aceitar esse conceito. Não, isso é uma fraqueza da minha vida. Certa vez alguém disse, o pastor Marco Antônio de Sá também já citou, que ouviu de alguém dizer o seguinte, não, isso não é pecado para mim não, isso é fraqueza na minha carne. Irmãos, pecado é pecado. Se é fraqueza que está nos conduzindo ao pecado, a gente tem que ser liberto. Glória a Deus, irmãos, amém? A gente tem que identificar imediatamente, essa área aqui da minha vida eu estou errando, precisa ser corrigida. Eu estou sujeito até errar aqui, mas precisa ser corrigida imediatamente. Então, é uma área muito séria, e Davi diz assim, Senhor, uma coisa eu pedi, mas eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Entenda-se, irmãos, morar na casa do Senhor é estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Para quê? Contemplar a formosura do Senhor, enxergar todos os dias, irmãos, e dizer, Deus é bom. Se levantar todos os dias, e mesmo diante de dificuldade, a gente ter o reconhecimento de dizer assim, Deus é bom, eu não posso viver sem Ele. Então, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós estamos aqui, irmãos, meditando, refletindo, aprendendo. Concordam comigo? Amém? Estamos aqui parando, dizendo assim, puxa, minha vida espiritual tem importância. Independente se eu sou músico, se eu sou pastor, se eu sou diácono, se eu sou um membro da igreja, se eu já fui mais atuante, hoje já não sou tanto, a minha vida espiritual é importante. Amém, irmãos? Porque alguns, desprezando isso, irmãos, naufragaram na fé. Hebreus 10, 25 diz que a gente deve estimular um ao outro, né? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Certo? Amém? Então, congregar não é um ato meramente formal religioso. Eu não posso enxergar dessa forma. Chega esse entendimento, irmãos? Amém? Porque alguns, às vezes, não, congregar é algo opcional. Não é, irmãos. É orientação, é recomendação de Deus para a nossa vida. Só que, irmãos, não só você, eu também, o que mais nós ouvimos é isso. Não, congregar não tem mais necessidade, não é preciso. E eu tenho que parar e pensar assim, será que não é preciso mesmo? Percebe, irmãos, o perigo? De coisas sutis que às vezes vêm. Asseguro, irmãos, que aqueles irmãos aqui que têm mais de 20, 30 anos de igreja, saibam que essa frase não existia há 20 a 30 anos, nem há 10, eu acho. Só que é uma frase do nosso tempo, contrariando aquele texto ali, ó, não deixamos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. O que é admoestação, irmãos? É incentivo mesmo. Certo, irmãos? Amém? Amém, Neiva? É dizer, Neiva, é muito importante estar reunido com os irmãos, e a Neiva dizer, pastor, é muito importante. O senhor faz falta lá no culto. Pedro estava preso, 16 soldados
guarnecendo ele, 2 algemados com ele. Mas havia uma igreja em oração pela vida de quem? De Pedro. Quem foi lá libertar Pedro? Um anjo, irmãos. Um anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. E se a gente ler lá o texto no livro de Atos, diz que as algemas caíram. Pedro continuou dormindo, o anjo ainda... Pedro, levanta aí, coloca o sapato, o calçado, coloca a túnica e, sai daí. Pedro, não acreditando ainda, levanta. Irmãos, os 16 soldados não viram nada. O anjo carrega Pedro, leva ele até um portão que era de ferro, com certeza com cadeado, mas ele se abre de forma automática. Pedro, de repente, se acha num lugar meio atordoado. Como é que pode? Será que não tem soldado atrás de mim? Ninguém. E ele se lembra, na casa de Maria tem um grupo em oração. E tomam a rua e vai para a casa de Maria. Chega na casa de Maria, o que ele faz, irmãos? O portão se abre automaticamente? Se abriu, irmãos? Os irmãos conhecedores de Bíblia, né? Todos nós, não se abriu. Ele bate no portão e vem uma criada. Ainda confunde, né? Porque era uma tradição da época que um anjo poderia substituir uma pessoa. Não, eu não sei se é Pedro, mas a voz é igual. É o anjo, é o anjo de Pedro. Mas ali mostrando, irmãos, que a porta se abriu em um momento para Pedro, mas no outro momento, irmãos, foi Pedro que teve que bater. Concordo, irmãos? Enxergamos isso? Tem coisas que nós vamos ter que empenhar esforço, ação da nossa vida. A vida espiritual requer ação da nossa vida. Irmão, se eu deixar, eu também, embora eu não goste de série, eu não tenho paciência, não consigo assistir série, e não estou desrespeitando aquele que consegue ficar lá assistindo, mas eu não consigo. A Marta até brinca comigo, se for um filme, e eu gosto de filme, se for um filme de 2 horas e pouca, aquilo ali virou série para mim, que eu assisto 40 minutos, depois 40, e depois fico curioso para assistir outra parte. Aí no outro dia, eu vou lá e assisto. Mas cada um com as suas manias. Mas, irmão, se eu deixar, querido, eu não vou buscar Deus nunca. Se eu colocar desculpa, eu vou dizer, hoje eu estou cansado, está muito cedo ou está muito tarde. Concorda, Felipe? Não é bem assim a nossa vida? Então tem coisa na nossa vida, irmãos, que Deus não vai abrir a porta para a gente. Somos nós que temos que bater a porta. E a necessidade de congregar é muito importante. Porque Pedro estava preso, mas existia uma igreja congregada orando pela vida de Pedro. Aqui na igreja, irmãos, tem muitos milagres. E os irmãos mais antigos e até mais recentes, se quiserem fazer um levantamento, uma reflexão, vão ver quantos milagres tem aqui por uma vida de oração da igreja. Glória a Deus. A oração, irmãos, é muito importante. Então, a recomendação é essa, que não deixemos de congregar como é costume de alguns. A Bíblia não engana, é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Irmãos, a gente não vive pelo lado catastrófico, imaginando coisa, querendo coisa apocalíptica o tempo todo, mas, irmãos, a gente também é vigilante. Acontece um negócio aqui do lado da gente, na Venezuela, morre milhares de pessoas. E a gente acha normal? Não é normal. Aconteceu com eles, por que não poderia acontecer num estado aqui do Brasil? Não é? A gente olha e vê guerras acontecendo, uma guerra que não acaba nunca. Só que a gente aqui está tranquilo, irmãos. Mas os nossos irmãos lá com a Rússia, Ucrânia, estão dormindo
pensando em correr por um buraco de proteção. Morreram cristãos na Venezuela? Morreram, irmãos. A gente vê os noticiários, um pastor aqui de Minas Gerais estava lá. Foi ver a família, morreu. Culpado? Não, irmãos. Só que a gente não ignora, e por isso que a gente valoriza Hebreus 10, 25. Quanto mais quando vês que aquele dia se aproxima. Os dias são difíceis, irmãos, os dias são difíceis. Os dias são trabalhosos, e a gente tem esse olhar. Então, um amor que eu não posso perder. O filho pródigo, o filho que se perdeu, o filho que era 50%, ele mais um irmão se perdeu, nos mostra quanto a gente precisa se preocupar e cuidar. Irmãos, o desinteresse bate à nossa porta. Todo dia. O que mais tem hoje é a gente pensando só nele e nos seus problemas, e dizendo assim, basta os meus, não quero mais nenhum outro. O que mais se bate, irmãos, na nossa porta, eu estou dizendo, irmãos, porque é de todos nós, uma coisa chamada desinteresse. A gente olha uma geração que talvez, não sei você que é mais velho, e às vezes você pensa em sacudir, dizer, desperta, desperta. Porque os interesses, irmãos, vão se acabando. Interesse em constituir família, interesse em comprar uma casa. Ah, pastor, isso é importante? Irmãos, já foi um tempo que era muito importante. A gente já pensava em casar e pensava em casa. Interesse, irmãos, de responsabilidades. O filho pródigo não queria mais ter responsabilidade. Ele disse, vou embora. É uma reflexão, irmãos, para nós que somos mais velhos também. O desinteresse bate na nossa porta. Se a gente deixar, irmãos, tem pessoas que se trancam dentro de casa e vão dormir até 11 horas, meio-dia, porque quer fugir dos problemas. O desinteresse bate à nossa porta. Bateu lá no filho pródigo e o colocou para longe de casa. Perdeu o amor que ele tinha. A palavra de Deus no livro de Apocalipse nos adverte a isso, né? E diz, tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Aí vem uma recomendação. É só isso? Não, você perdeu o primeiro amor. Beleza. Irmão, isso é para nós. Diz assim, lembra-te de onde caíste. Volta e pratica as primeiras obras. Mostrando mais uma vez, irmãos, a nossa responsabilidade. Irmãos, é triste quando alguém diz assim, atribui tudo para Deus. E dizer, não, se Deus fizer, não, irmãos, Deus vai fazer. Mas tem coisas que nós vamos precisar fazer, irmãos. O livro de Atos relata ali, no primeiro capítulo, a ressurreição de Jesus, né, e como que ele ficou 40 dias ainda andando, aparecendo a muitos. Paulo diz que no dia, que esse tempo, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, quando Paulo está falando sobre a ressurreição. Haviam pessoas que falavam que não tinha ressurreição. E Paulo diz, se não tinha ressurreição, tem hora, irmãos, que a gente briga pela nossa fé. Amém? Tem hora, irmãos, que eu brigo com algumas coisas pela minha fé também. E não aceito. Não é que eu sou teimoso, mas o contraditório à fé, não. E Paulo está lá insistindo, porque tinha gente que dizia, não tem ressurreição. E Paulo, tem ressurreição. Se não tivesse ressurreição, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ele está dizendo, Jesus ressuscitou e a nossa fé não é vã. Nós também vamos ressuscitar um dia. Certo, irmãos? Amém? Tanto que antes de ele morrer, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada.
o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ele está dizendo o seguinte: eu creio na ressurreição. Mas Paulo estava lá, defendendo a ressurreição. Aí diz o seguinte: olha, quando Jesus ressuscitou, passou 40 dias andando entre as pessoas, apareceu primeiro algumas mulheres, apareceu mais a fulano. Ele apareceu uma multidão de mais ou menos 500 pessoas. E parte delas estão vivas. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou defendendo a ressurreição. E eu tenho testemunho ocular que Jesus ressuscitou. Glória a Deus, irmãos. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, que tem hora que a gente tem que defender a nossa fé. A gente não pode aceitar qualquer coisa na nossa vida, senão ela nos coloca como filho pródigo. Nos empurra para longe da nossa casa. Nos empurra para longe de Deus. E nos coloca naquela condição que nós ouvimos aqui até domingo, né? Nos coloca vendo Deus como você e camarada, meu amigo de fé, meu irmão camarada, e acabou. Né? Tem coisas que nos empurram para isso, irmãos. Aí Paulo diz: olha, tem mais de 500. Uns morreram, mas tem gente viva que viu Jesus. Só que naquele dia, irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, antes de chegar no capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, diz que tinham mais ou menos 120 reunidos. Ou seja, havia uma ordem: fica em Jerusalém. De 500 que viram, tinham 120. Os números nessa hora são importantes para a nossa vida. Porque, irmãos, o desinteresse bate à nossa porta. E se a gente deixar os momentos importantes que temos diante de Deus, pelo desinteresse nós perdemos. E podemos até dizer o seguinte: não, eu não faço mais e Deus não me cobra por isso. É duro, não é, irmãos? A gente falar que Deus já não cobra mais da gente? Concorda, pastor Zé Ricardo? É duro, irmãos. Sansão chegou um momento da vida dele que ele já nem sabia mais que Deus já não estava mais com ele. O camarada tinha uma promessa para a vida dele. Olha, antes de nascer, esse varão aí, eu tenho promessa na vida dele. Ele é nazireu. Não vai tocar nisso, não vai fazer isso, não vai... Tinha uma porção de coisas, Deus deu tanta vitória. Sansão era conhecido como um homem forte. Mas, irmão, daqui a pouco começou a brincar. Não, a minha força é nisso, a minha força é naquilo. Se relacionar com quem não devia. Desobedecer o pai e a mãe que diz: ó, não faz isso, não se envolva com mulheres estranhas. Mas, irmão, quando a gente é teimoso, às vezes considera aqueles que falam com a gente. E vai lá Sansão, um homem cheio de promessa. O que acontece? Não sabia nem que Deus já não estava mais com ele. Os filisteus o pegam, vazam os 2 olhos de Sansão. Quer dizer o quê, irmãos? Quando a gente se distancia, a gente perde a visão. O adversário, a primeira coisa que faz é tufo. Fura o nosso olho. Perdemos a visão espiritual, irmãos. E já falamos: oração? Precisa não. E pode ficar falando do seu irmão mesmo, mete o malho no seu irmão. Irmãos, o filisteu fura logo o olho. Aquilo que era importante para a gente passa a ser desprezível. Está entendendo, irmãos, um amor que a gente não pode perder? É esse, irmãos. É esse temor na nossa vida, Augusto. O temor que você tem de tocar o seu teclado, de estar aqui, não é porque eu gosto de tocar teclado. Não, irmãos, não é porque o pastor gosta de pregar, não. É o compromisso, é a responsabilidade diante de Deus. Amém? Se você for olhar ao pastor e aos outros que sobem, irmãos, eu só comento isso devido à importância. Você vai ver que essas pessoas estão orando e lendo há dias, pedindo a Deus uma palavra. Não é, pastora Marta? Há dias, pedindo uma palavra. Para quem?
para a nossa vida em primeiro lugar. Por quê, irmãos? Porque é importantíssima a nossa vida diante de Deus. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa, irmãos. Tinha tudo. O filho que se perdeu tinha tudo, tinha carinho, atenção do pai, tinha amizade do irmão, mas chegou o momento que ele disse: eu não quero amizade de papai, eu não quero meu irmão perto de mim, eu estou cansado dessa casa, não quero nem ver bicho na minha frente. Se iludiu pelo mundo. Que essa palavra, irmãos, fique no nosso coração. Repito, como eu disse no início, é uma oração que fazemos todos os dias. Senhor, não me deixa perder o primeiro amor. Glória a Deus, irmãos. Não, pastor, essa palavra aí é só para aquelas irmãs, sabe, que estão velhinhas e que não faz nada durante o dia. É para todos nós, irmãos. Né? É para todos nós. Tem que se agarrar, irmãos, com a vida espiritual. Porque o que mais tem são coisas tentando roubar o nosso interesse. Certo, irmãos? Amém? O que mais tem é talvez uma voz dizendo assim: você está com esse problema aí? É porque você está na igreja. Se você não estivesse na igreja, você não tinha nem esse problema. Já vi alguém dizer para um novo convertido o seguinte: está vendo? Foi se converter, agora está enfrentando luta. Já vi alguém dizer, irmãos, talvez você também: e eu nem aceito para ir para ministério, porque na hora que entra para esse negócio aí de responsabilidade em igreja, é uma luta, e o que eu não quero é luta para mim. Irmãos, isso é uma conversa fiada do adversário para roubar o nosso interesse. Certo, irmãos? Amém? O que nós precisamos, irmãos, é sim cuidar da nossa vida, zelar pela nossa vida. Jesus está voltando. Glória a Deus. A voz que eu preciso ouvir todos os dias é a voz do Espírito Santo para a minha vida. E prosseguirmos, irmãos. Prosseguirmos. Porque lá fora tem um mundão que fica, ó, na janelinha dos nossos olhos, né? Jogando coisas, irmãos, que são fantasias. O filho pródigo foi. O resultado foi o pior possível. Ainda bem que chegou um momento, a Bíblia diz que ele caindo em si. Ou seja, teve a oportunidade ainda de voltar à lucidez. Cair em si quer dizer, voltou à lucidez. Que besteira que eu fiz. Preciso voltar para casa. Mas, irmãos, essa situação não é uma daquelas que a gente aprende errando. A Bíblia manda a gente não errar. Certo? Amém? Não tem nenhum de nós que sair e saber que o mundo vai dar uma pernada na gente, vai vazar os nossos olhos. Ninguém precisa passar por isso. Sansão, ainda no seu último momento de vida, diz que ele matou mais filisteus do que em vida, mas ele foi junto. Porque não atentou para algumas coisas. Então, o amor que não se perde é esse. É o amor por Deus. Repita comigo, irmãos, o amor por Deus. O amor pelas coisas de Deus. O amor pela casa de Deus. E eu trago essa reflexão, sim, irmãos, todos os dias. Talvez alguém disse, esse lugar aqui é um lugar de parede. É de parede, sim, irmãos. O pedreiro que fez. Mas a casa de Deus que eu me refiro, esse é juntamento nosso aqui. Isso aqui é a casa de Deus. Amém? Uma universidade tem um lugar para se reunir. Quando eu estou doente, eu vou a um hospital. Lá tem um médico. Aqui é o lugar que Deus separou para a nossa vida. Para a nossa congregação. Certo? Nenhuma casa aqui caberia esse número de pessoas. Mas aqui cabe. O amor pela casa de Deus.
Pode repetir comigo? O amor pela casa de Deus. Eu quero dizer isso, irmãos, que essa reunião nunca será opcional para a nossa vida. É uma necessidade para a nossa vida. Talvez seja assim, pastor, isso é muito radical. Irmãos, se a gente não pudesse perder uma escola bíblica dominical, a gente não perderia uma escola bíblica dominical. Ele vai falar assim, mas a gente tem dia que a gente está muito ocupado. Irmãos, a gente dá o nosso jeito. Quando a gente quer, a gente dá o nosso jeito. Fere um pouco, não fere os nossos sentimentos? Fere ou não fere, irmãos? Amém? Não fique chateado, não, isso também é para mim. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Quando a gente quer, a gente dá nosso jeito. Né? Mas realmente, irmãos, isso aí é demais, né? Mas são os nossos, a gente tem que lutar. Então, se a gente pudesse, a gente não perderia uma escola bíblica dominical. Porque vai ter um momento, irmãos, que Deus vai falar direto na nossa situação. E se eu não for um dos 120 que está ali, eu não vou ouvir isso para a minha vida. Certo? O amor pelos nossos irmãos. O filho pródigo perdeu o amor pelo irmão dele. Irmãos, a gente não pode perder o amor pelos nossos irmãos. Certo? Amém, queridos? Amém? Como a gente se imagina no dia da volta de Jesus? Eu não sei qual vai ser o sentimento, irmãos, assim, pleno. Talvez alguém diga, não, vai ser desse jeito. Não sei, irmãos, a gente não sabe. Mas imagine, irmão, se a gente fosse estar subindo ao céu e diga assim, esse aí é o grupo da IMO 42. E aí? Sentiria alegria em ver o Sérgio, irmão Manuel Chaves, e ver aquele irmão e falar assim, aquele irmão era tão chato, mas estamos subindo junto. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Irmãos, ou a gente acha que todo mundo é igualzinho? Cada um de nós temos nosso jeito. Mas essa é a nossa esperança, irmão. Se nós estamos aqui, irmã Oliveira, irmã Lica, é porque naquele grande dia, essa é o nosso grupo. É que naquele grande dia, Marta, Evaldo, Jaqueline, todos estão aqui, irmãos. Nós possamos subir juntos. E como uma turma que tem a sua formatura, nós estejamos nessa grande formatura como uma turma. Glória a Deus. E a gente estuda primeiro ano, segundo ano, nono ano, e vamos estudando até Jesus voltar. Mas que naquele grande dia, irmãos, não se preocupe se o outro está agindo assim, se lá está agindo assim, se em tal lugar está agindo dessa forma. Se preocupe com aquilo que nós estamos recebendo de Deus nesse lugar. E se preocupe, irmãos, que nós precisamos participar dessa formatura. E essa formatura é de nós que estamos aqui, do mais antigo convertido àquele que tem menos tempos de convertido. Glória a Deus. Naquele grande dia, ter o Vinícius nessa turma. Todos nós, irmãos, que estamos aqui. Samuel Júnior, Patrícia, todo mundo. E a gente olhar e falar, ei, Jorge, chegamos, Jorge. Jorge, não precisa aumentar o microfone para mim aí, não. Já está. Hoje não tem mais necessidade disso. Por isso que a gente tem que amar os nossos irmãos. Certo, queridos? Amém? Vem dessa forma? Olhar o Felipe e dizer, Felipe, você e Denise, a gente está junto nessa caminhada, querido. A gente vai se formar junto. Tem aqui a pastora Marta, tem outros aqui que são professores. Imagina o incentivo que não dá para a turma, para um aluno que está desinteressado e fala assim, fulano, faz essa prova, eu estou te dando mais uma oportunidade. Você não pode ficar de fora dessa formatura, fulano. Você já deve ter passado isso por muitas vezes, e outros que são professores aqui também. Mas talvez, irmãos,
a pedagogia que hoje queira fazer com os professores é o seguinte: esses alunos para lá. Mas o verdadeiro professor, irmãos, não pensa dessa forma. Né, Adriana? Então, irmãos, não perca o interesse pelo seu irmão, nem o amor pelo seu irmão. Não permita que nada envenene o seu relacionamento com seu irmão. Glória a Deus, irmãos. Porque se tem uma coisa que tira interesse, é quando o diabo usa uma pessoa para envenenar teu relacionamento com teu irmão. Porque Deus não usa ninguém para envenenar relacionamento de ninguém. Podem ter certeza, irmãos. Deus não usa ninguém para envenenar. Agora existe um que envenena. Então, ame o seu irmão. Nunca perca esse amor, esse interesse. Pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pelo seu irmão, pela obra do Senhor. Se você tem um ministério na sua vida, irmão, mas eu era tão resolvido no meu ministério, alguma coisa me tirou. Eu vejo também pessoas que saíram do ministério que eu fazia parte. Irmão, olha para isso não, querido. O risco é alto mesmo, é 50%. Não são 100 ovelhas, não. São 2 irmãos. Então, continua se aplicando. Continua dizendo: Deus, aquilo que o Senhor deu para a minha vida, não vou tratar de qualquer maneira, de jeito nenhum. Tenho até motivos, mas eu não vou tratar de qualquer maneira. Eu vou polir, eu vou guardar, eu vou multiplicar isso para a glória do teu nome. Você pode dizer glória a Deus e amém? Deus abençoe, irmãos, a nossa vida. Segura a mão do seu irmão e fala assim: meu irmão, nunca perca esse amor. É sério, irmãos, pode falar, não é por decoreba, não. Fala sério, fala sério. Nunca perca esse amor. Pastor Zé Ricardo, por favor. Fala sério, irmãos. Nunca perca. Amém, Alexandre? Nós estamos no mesmo ano, Alexandre. Somos da mesma turma. Você é primeiro do que eu, porque por ordem alfabética, primeiro é o A, né? Eu sou o M. Eu sou mais lá para frente ainda. Somos da mesma turma. Leva a sério, irmãos, essa palavra que Deus tem dado para o seu coração e para o meu coração nessa noite. Leva a sério, irmãos, os números que eu citei. Tá bom? Amém? Não precisa decorar não, mas leva a sério. Deus abençoe, irmãos, a nossa vida. Em nome de Jesus.